O som mecânico do portal temporal preenchia a sala de observação com um zumbido constante, misturado ao brilho pulsante das luzes azuis. Ana ajustava os controles com precisão, o coração batendo mais rápido a cada segundo. À sua frente, a tela holográfica exibia imagens granulosas de um vilarejo medieval, casas de madeira precárias, ruas de terra batida e pessoas cobertas por roupas simples e desgastadas. Era para isso que ela vivia, para esse vislumbre autêntico de um tempo perdido. Pronta para a imersão? Perguntou Jonas, o técnico responsável pelo equipamento. Ele parecia preocupado, os olhos escaneando os monitores como se procurasse uma falha invisível. Pronta como sempre, Ana respondeu, escondendo o nervosismo. Ela era uma das melhores historiadoras da agência temporal, conhecida por sua precisão em observar sem interferir. Prometo que volto sem causar nenhum alvoroço. Jonas riu, mas o tom era cauteloso. Apenas lembre-se, a linha do tempo é frágil. Não importa o quão tentador seja, você não pode interferir. Nem mesmo um gesto. Ana sentiu, mas algo na sua expressão traiu uma sombra de dúvida. Ela sabia a regra. Todos sabiam. Alterar o passado, por menor que fosse mudança, podia desencadear consequências imprevisíveis. Mas o peso da história que ela testemunhava às vezes era insuportável. Com o último ajuste, Ana entrou no portal e foi sugada para o fluxo temporal. O vilarejo era ainda mais visceral do que na tela holográfica. O cheiro de madeira queimada e esterco invadiu suas narinas, enquanto o som de vozes abafadas e martelos em bigornas preenchia o ar. Ana estava invisível para os habitantes locais graças à sua tecnologia de camuflagem, mas isso não diminuía o impacto de estar ali, entre eles. Ela caminhou pelas ruas, observando o mercado onde mercadores vendiam peixe e pão duro, enquanto crianças corriam descalças entre as barracas. Cada detalhe era um fragmento precioso para seu relatório histórico. Porém, algo incomum chamou sua atenção. Um grupo de soldados arrastava um jovem camponês para a praça central. Ana o seguiu, intrigada. O rapaz era magro, os cabelos desgrenhados, e sua expressão era um misto de medo e indignação. Quando o colocaram de joelhos diante de um homem corpulento com um manto de juiz, a multidão começou a se aglomerar. O acusado, Tomás, é culpado de roubo e traição contra o senhor feudal, anunciou o juiz, sua voz carregada de desprezo. Eu sou inocente, gritou Tomás, lutando contra os guardas. Eu nunca roubei nada. É uma mentira para me calar. Ana sentiu o estômago se revirar. Pelas expressões dos soldados e do juiz, era óbvio que Tomás estava dizendo a verdade. Ele era um bode expiatório. O juiz não hesitou. A sentença é a morte. Será executado ao amanhecer. Ana congelou. Era sua primeira vez presenciando uma execução iminente, e algo dentro dela começou a se agitar. Ela sabia que deveria apenas observar, registrar o evento e retornar. Mas e se ninguém jamais soubesse dessa injustiça? E se essa vida, apagada de forma tão cruel, tivesse um impacto maior no curso da história? Ela passou a noite inquieta, vendo Tomás sendo arrastado para uma cela suja e ouvindo os murmúrios da multidão que dispersava. Algo nela gritava por ação. Na madrugada, com o vilarejo ainda mergulhado em silêncio, Ana se aproximou furtivamente da cela de Tomás. Usando a tecnologia avançada de manipulação de matéria de sua época, ela desativou o fecho da porta. Quem é você? Sussurrou Tomás, atônito ao vê-la ali. Alguém que não pode ficar de braços cruzados, respondeu Ana, ignorando o olhar confuso dele. Vá agora. Corra e não olhe para trás. Ele hesitou por um momento, mas o desespero logo tomou conta. Sem questionar, Tomás correu para a floresta próxima, desaparecendo na escuridão. Ana respirou fundo, sentindo um misto de alívio e medo. Ela sabia que acabará de violar a regra mais sagrada da agência temporal, mas algo dentro dela dizia que havia feito certo. Ao retornar para seu tempo, porém, a tela holográfica da sala de observação mostrava um mundo que ela mal reconhecia. Arranha-céus sombrios perfuravam o céu enegrecido, e ruas repletas de caos eram patrulhadas por drones militares. Jonas correu até ela, o rosto pálido. O que você fez, Ana? Tudo mudou. Naquele instante, ela percebeu que o futuro não era mais um reflexo de seu passado. Era um pesadelo que ela, inadvertidamente, ajudara a criar. Ana estava atonita, incapaz de processar o que seus olhos estavam vendo. O cenário que se desenrolava à sua frente era um futuro distorcido, onde a esperança parecia ter sido apagada por uma nuvem de controle implacável.
O que deveria ser um mundo de progresso e liberdade agora era uma selva urbana, marcada por arranha-céus de concreto e aço, cobertos por telas digitais que espalhavam propagandas de um regime totalitário. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou Ana, sua voz cheia de incredulidade. Ela olhou para Jonas, que estava ao seu lado, sem conseguir esconder a preocupação. Você alterou a linha do tempo. Ana, o que você fez? O que está acontecendo agora é consequência das suas ações. Ela sentiu o peso das palavras, como uma pedra pesada caindo no fundo de seu estômago. O vilarejo medieval que ela havia visitado não existia mais da mesma forma. O jovem camponês, Tomás, que ela havia salvado da morte, não era mais aquele rapaz humilde e desesperado. Ele agora era um tirano, um monstro que havia subido ao poder, usando sua habilidade de manipular a verdade e a força, tornando-se o governante absoluto de um império opressor. Ele virou um ditador? Ana perguntou, a voz embargada. Sim, respondeu Jonas, com um tom grave. Ele ascendeu ao poder através de uma série de revoltas, mas foi mais pela violência que gerou, pela força militar e pela manipulação das massas. Você não apenas o salvou, Ana, você o criou. Ana olhou ao redor, tentando entender o que havia dado errado. O que deveria ser um simples estudo histórico agora forçava a confrontar a própria moralidade de suas ações. Ela havia salvo uma vida, e o preço disso era um futuro distorcido, onde a liberdade estava em ruínas. Os monitores da agência temporal começaram a piscar com uma série de alertas vermelhos. Alteração crítica na linha do tempo detectada. Alterações irreversíveis. Operação de correção necessária. Você tem que corrigir isso, Ana, disse Jonas, com urgência na voz. Mas será difícil. Qualquer movimento agora. Você pode piorar as coisas. Ela assentiu, sentindo a pressão de uma responsabilidade monstruosa. Como corrigir algo tão complexo? Como desfazer a dor que ela mesma havia causado ao tentar evitar o sofrimento de uma única pessoa? Nos dias seguintes, Ana se refugiou em sua pesquisa, tentando encontrar respostas nas páginas dos arquivos históricos. Mas o que ela encontrava não era mais uma linha do tempo estável e bem definida, era uma tapeçaria distorcida, cheia de buracos e falhas. O império de Tomás havia se expandido, e agora ele governava com mãos de ferro, esmagando qualquer vestígio de resistência. Ao salvar Tomás, você não só alterou a história dele, mas também criou um monstro político. Ele se tornou a figura central da história de um novo regime, explicou Jonas em uma reunião da agência temporal. Isso não foi apenas uma mudança em uma vida individual. Foi uma transformação radical no curso de toda a humanidade. Ana sentiu uma angústia crescente. Como ela poderia corrigir essa situação sem piorar ainda mais as coisas? Ela já havia agido, já havia mudado a história, e agora as consequências estavam se tornando claras de uma forma que ela não poderia ignorar. Enquanto isso, o mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. A distopia que ela agora observava não estava apenas no controle de Tomás, mas nas mãos de um sistema que parecia impossível de derrubar. Cidades inteiras eram vigiadas por drones e patrulhas armadas. A liberdade de expressão e os direitos humanos haviam sido apagados, e a população vivia em constante medo. O controle das informações e a repressão a qualquer forma de dissidência se tornaram parte do tecido social. Ana decidiu que precisava voltar no tempo. Era a única maneira de tentar corrigir o que ela havia feito. Mas ela sabia que o risco era imenso. Cada viagem no tempo, cada tentativa de alteração, tornava-se uma faca de dois gumes. Havia apenas um caminho possível: impedir que Tomás se tornasse o monstro que ele era agora. Mas como? Como ela poderia garantir que ele seguisse outro destino sem transformar o mundo em algo ainda pior? Ana preparou sua segunda viagem ao passado com a precisão de uma cirurgiã. Dessa vez, ela sabia que não poderia simplesmente salvar Tomás. Ela teria que impedir que ele fosse moldado pelo ambiente que o cercava. Precisaria intervir de maneira que sua vida seguisse um curso diferente, sem, no entanto, se tornar uma ameaça para o futuro. Ela chegou novamente ao vilarejo medieval, a ansiedade tomando conta de seu corpo. O amanhecer estava próximo, e ela sabia que Tomás seria executado em poucas horas. Mas agora, ela não poderia apenas salvá-lo. Precisava encontrar uma maneira de mudar a sua história de forma mais sutil, sem alterar drasticamente o curso dos eventos ao seu redor. Ela observou a praça da aldeia, onde a multidão se reunia para o julgamento, mas dessa vez algo a fez hesitar. O olhar de Tomás não era apenas de medo ou raiva. Ele parecia cansado.
desiludido, como se ele soubesse que, de alguma forma, o destino já estivesse selado. Ana sentiu um aperto no peito. Ela não podia evitar, mas estava começando a perceber que, mesmo se conseguisse mudar a vida de Tomás, ela não poderia controlar completamente os caminhos que ele escolheria seguir. Enquanto caminhava pelas sombras da praça, pronta para mais uma intervenção, Ana teve uma sensação de que algo estava errado. Talvez fosse tarde demais. Talvez ela não fosse capaz de desfazer o dano. Com um último olhar para o jovem camponês, ela se preparou para agir. Mas, antes que pudesse dar um passo, ouviu um som familiar, vindo da escuridão. A mesma voz que agora parecia ecoar no futuro que ela havia criado. Você não pode corrigir o que já foi feito, disse uma figura encapuzada que surgiu diante dela. Ana parou, reconhecendo a presença. Era Vítor, o homem que, ela agora sabia, havia causado ainda mais danos do que ela jamais imaginaria. Ana sentiu o ar ao seu redor congelar quando Vítor saiu das sombras. O homem, de postura imponente e olhar frio, parecia conhecer cada detalhe do que havia acontecido, não apenas no passado, mas também no presente distorcido que ela testemunhara. Ele carregava um tipo de segurança inquietante, como alguém que sabia exatamente como manipular as peças de um tabuleiro. Vítor, sussurrou Ana, o nome saindo de seus lábios como uma maldição. Ah, então você já ouviu falar de mim, disse ele, com um sorriso malicioso. É claro que ouviu. Afinal, somos dois lados da mesma moeda. Ana, você quebrou as regras. E eu as aperfeiçoei. Ana deu um passo para trás, sentindo o coração acelerar. Vítor era uma lenda entre os viajantes temporais, ou melhor, um alerta. Ele havia sido um historiador como ela, mas se tornará um renegado, alguém que viajava no tempo para moldar a história de acordo com seus próprios interesses. O que você fez com Tomás? Ela perguntou, a voz carregada de tensão. Vítor riu, um som amargo e cínico. O que eu fiz? Não, minha cara, a pergunta certa é, o que nós fizemos? Você abriu a porta ao salvá-lo, e eu apenas aproveitei a oportunidade. Você deu a ele a chance de viver, e eu dei a ele um propósito. Um propósito? Ana repetiu, incrédula. Você o transformou em um tirano. Eu o transformei no que ele precisava ser, disse Vítor, aproximando-se. Tomás tinha potencial, mas nunca teria alcançado nada se não fosse pela sua interferência. E, agora, ele é uma figura central na linha do tempo. Um homem que molda eras inteiras. Ele é meu maior triunfo. Ana sentiu a raiva crescer em seu peito. Isso não é triunfo. É destruição. Você está manipulando a história, manipulando vidas para seus próprios fins. Ah, Ana, disse Vítor, balançando a cabeça com um olhar de desdém. Você fala como se não fosse culpada. Você não é tão diferente de mim. Nós dois quebramos as regras. A única diferença é que eu sei o que estou fazendo, enquanto você tropeça no escuro, tentando consertar algo que nunca deveria ter começado. Vítor desapareceu nas sombras tão rapidamente quanto havia surgido, deixando Ana sozinha com seus pensamentos tumultuados. As palavras dele ecoavam em sua mente, preenchendo-a de dúvidas. Ele estava certo em uma coisa, ela havia começado tudo. Mas isso não significava que ela deixaria Vítor vencer. Determinada, Ana retornou à aldeia para observar Tomás mais de perto. Ela percebeu algo que não havia notado antes. O brilho em seus olhos era diferente agora. Não era mais o olhar de um jovem injustiçado. Era o olhar de alguém moldado pelo ódio, pela sede de poder. E a verdade era dolorosa. Mesmo sem Vítor, o potencial para a escuridão já estava lá. Ela havia salvado Tomás porque acreditava que ele era uma vítima inocente, mas, no fundo, ele também carregava sementes de algo mais sombrio. Ana tentou diversas abordagens ao longo de suas viagens subsequentes. Ela voltou no tempo e tentou influenciar Tomás ainda jovem, oferecendo palavras de sabedoria e esperança. Mas, quanto mais ela tentava orientá-lo para um caminho de empatia, mais ele parecia resistir, como se as dificuldades de sua vida já tivessem endurecido seu coração. Ela decidiu intervir antes mesmo de ele ser acusado de roubo, tentando impedir o julgamento que havia começado tudo. No entanto, isso apenas fez com que outras pessoas fossem acusadas e punidas no lugar dele, sem alterar o destino cruel da aldeia. Ana confrontou Vítor diretamente, tentando expô-lo para Tomás como manipulador. Mas Vítor era astuto, transformando suas palavras contra ela e convencendo Tomás de que Ana era a verdadeira inimiga.
Cada tentativa parecia piorar a situação. O futuro continuava a se desdobrar em versões cada vez mais sombrias, enquanto Ana se afundava em culpa e desespero. Uma noite, depois de mais uma tentativa fracassada, Ana sentou-se sozinha em uma clareira na floresta próxima ao vilarejo. As estrelas brilhavam acima dela, mas a sensação de vazio era esmagadora. Por que não consigo consertar isso? Ela murmurou para si mesma. Talvez Vitor esteja certo. Talvez seja impossível mudar o que já foi feito. Mas, no fundo, Ana sabia que desistir não era uma opção. Não importava o quão difícil fosse, ela precisava tentar. Só que talvez estivesse abordando o problema da maneira errada. Ela percebeu que estava tentando controlar Tomás, como Vitor fazia, em vez de ajudá-lo a encontrar sua própria redenção. E, talvez, a resposta não fosse mudá-lo, mas mudar as circunstâncias que o levaram a se tornar quem ele era. Com essa nova perspectiva, Ana se levantou, determinada a tentar novamente. Dessa vez, ela não iria simplesmente apagar as consequências de suas ações. Ela iria enfrentar as raízes do problema. E, para isso, teria que confrontar não apenas Vitor, mas também os próprios sistemas de poder e opressão que moldaram a história de Tomás. Ana retornou ao portal temporal com um plano diferente. Ela sabia que suas abordagens anteriores haviam falhado porque estavam focadas em Tomás como indivíduo. Mas a história, pensou ela, não é feita por um único homem. É moldada por sistemas, contextos e as escolhas coletivas que definem a humanidade. Se Tomás se tornou um tirano, não foi apenas por causa de sua sobrevivência, mas por causa de um sistema que permitiu que ele subisse ao poder. Dessa vez, Ana decidiu que precisaria agir antes mesmo de sua prisão e julgamento, antes que as sementes de sua ascensão fossem plantadas. Ana reapareceu na aldeia medieval em um dia comum. As ruas estavam movimentadas com sons da vida cotidiana, martelos batendo em bigornas, vozes chamando no mercado, o murmúrio de conversas entre os aldeões. Era um cenário que já lhe parecia familiar, mas agora ela enxergava os detalhes com uma nova clareza. Ela passou despercebida entre os habitantes, observando não apenas Tomás, mas também aqueles ao seu redor. Ela viu os soldados do senhor feudal patrulhando as ruas, os comerciantes reclamando dos impostos extorsivos, e as mães apertando os filhos pequenos, temendo que fossem levados para o serviço forçado. Esse sistema era uma panela de pressão prestes a explodir, e Tomás não era o único que poderia se transformar em uma faísca. Ele era apenas um sintoma de algo muito maior. Ana sabia que precisaria abordar a situação de forma sutil, sem chamar a atenção. Dessa vez, ela não tentaria mudar Tomás diretamente. Em vez disso, ela se aproximou de um pequeno grupo de aldeões que parecia resistir silenciosamente ao controle opressivo do senhor feudal. Entre eles estava Clara, uma mulher de espírito forte e liderança natural, que organizava pequenas ações para redistribuir alimentos e proteger as famílias vulneráveis. Ana percebeu que Clara era uma peça-chave que poderia influenciar o destino da aldeia e, talvez, de Tomás também. Usando sua camuflagem e conhecimentos avançados, Ana começou a ajudar Clara indiretamente, deixando ferramentas, informações e recursos para que ela pudesse fortalecer a resistência. Clara nunca soube exatamente de onde vinham essas ajudas, mas as usava com sabedoria, ganhando a confiança de mais aldeões e desafiando o poder do senhor feudal. Ao mesmo tempo, Ana monitorava Tomás. Ela percebeu que, ao ver Clara se destacar como líder, ele começou a demonstrar algo que ela nunca tinha notado antes: respeito. Ele se uniu aos esforços dela, tornando-se um dos muitos, e não o único foco de mudança. No entanto, a resistência atraiu atenção indesejada. O senhor feudal descobriu as ações de Clara e ordenou uma repressão brutal. Soldados invadiram o vilarejo, incendiando casas e capturando aqueles suspeitos de envolvimento na resistência. Ana assistiu à cena com o coração apertado. Apesar de todo o progresso que haviam feito, a opressão parecia inevitável. Mas, dessa vez, ela estava preparada para agir. Com o uso de sua tecnologia avançada, Ana desativou as armas dos soldados e criou uma distração que permitiu que Clara e seus aliados escapassem. Porém, isso veio com um custo. Tomás foi capturado no processo, acusado de liderar a rebelião. Enquanto os soldados o arrastavam para o mesmo julgamento que Ana havia testemunhado tantas vezes antes, Clara tomou a dianteira. Ela reuniu os aldeões, agora fortalecidos pela coragem que haviam construído juntos, e os liderou em um ato de desafio público. Diante do tribunal improvisado, Tomás foi acusado novamente de roubo e traição. Mas, dessa vez, ele não estava sozinho.
Clara e os aldeões se aproximaram, exigindo justiça. O senhor feudal é o verdadeiro criminoso aqui. Clara gritou, a voz firme e poderosa. Tomás não é um ladrão. Ele é um homem como todos nós, lutando pela dignidade que nos foi roubada. Ana, invisível entre a multidão, observava atentamente. Este era o momento decisivo. Tomás poderia escolher retaliar, alimentado pelo ódio que Vítor havia plantado nele, ou poderia se unir à coragem coletiva dos aldeões e se tornar parte de algo maior. Para sua surpresa, Tomás, ao invés de gritar em fúria, se levantou e olhou para Clara e os aldeões com olhos cheios de determinação. Eu não sou um líder, mas se todos nós lutarmos juntos, talvez possamos mudar nosso destino. A praça entrou em um silêncio profundo antes de explodir em um clamor de apoio. Com a coragem coletiva acesa, o senhor feudal foi forçado a recuar, temendo uma revolta maior. Os aldeões se organizaram, liderados por Clara, e começaram a construir uma nova estrutura de apoio mútuo e resistência pacífica. Ana viu Tomás se tornar uma parte importante desse movimento, mas não como um ditador ou tirano. Ele era apenas um homem entre muitos, aprendendo a construir em vez de destruir. Quando Ana finalmente voltou ao futuro, encontrou um mundo diferente. Não perfeito, mas mais justo. Os arranha-céus distópicos foram substituídos por cidades vibrantes, cheias de diversidade e colaboração. Ela sabia que sua interferência ainda era arriscada, mas, desta vez, havia sido guiada por uma verdade mais profunda. Não era sobre mudar uma pessoa, mas sobre transformar um sistema inteiro. Ana retornou ao presente com o coração acelerado. A sensação familiar de deslocamento no tempo foi substituída por algo mais profundo, um peso aliviado, mas ainda presente. Ela sabia que as mudanças que havia feito poderiam ter transformado o mundo, mas não sabia exatamente como. Ao abrir os olhos, percebeu que estava na sede da agência temporal. Porém, tudo parecia diferente. As paredes que antes exalavam uma frieza impessoal agora estavam adornadas com murais vibrantes, retratando eventos históricos de solidariedade e resistência coletiva. Os rostos de Clara e Tomás estavam entre eles, como símbolos de um movimento que havia transcendido gerações. Bem-vinda de volta, Ana, disse Jonas, aparecendo ao lado dela. Seu tom era calmo, mas havia uma intensidade em seu olhar que indicava que ele sabia o quão arriscada fora sua missão. O que mudou? Perguntou Ana, tentando conter a ansiedade. Quase tudo, respondeu Jonas, entregando-lhe um dispositivo que projetava imagens holográficas do novo presente. Clara se tornou uma líder icônica, e Tomás, em vez de um tirano, foi lembrado como um catalisador humilde de mudança. O sistema feudal não caiu de imediato, mas as sementes plantadas naquela aldeia levaram a uma era de reformas que ecoaram ao longo da história. Ana viu imagens de revoluções pacíficas, invenções que beneficiaram a coletividade e sociedades que, embora imperfeitas, estavam mais equilibradas e colaborativas do que jamais poderiam ter sido no futuro distópico anterior. Mas antes que pudesse sentir qualquer alívio completo, o alarme da agência temporal soou. Ana e Jonas se entreolharam. Vítor, disse Jonas. Ana já esperava por isso. Alterar o passado, mesmo com boas intenções, significava atrair a atenção de Vítor. Ele não aceitaria de bom grado um futuro que não fosse moldado por suas ambições pessoais. Ele não vai desistir, disse Ana, ajustando o dispositivo temporal em seu pulso. Mas desta vez, não vou enfrentá-lo sozinha. Jonas olhou para ela com uma sobrancelha levantada. O que você está planejando? Chega de tentar consertar tudo sozinha. Não é assim que as coisas mudam. É hora de reunir aliados. Vítor apareceu no salão principal da agência temporal, sua figura imponente emoldurada pelo brilho do portal. Ele não parecia furioso. Ao contrário, um sorriso arrogante curvava seus lábios. Parabéns, Ana. Você realmente mudou a linha do tempo. Mas você acha que isso é o suficiente? O sistema sempre encontra uma maneira de se reerguer. Talvez, respondeu Ana, posicionando-se no centro da sala. Mas a diferença entre nós, Vítor, é que você age sozinho. E eu, agora, tenho pessoas ao meu lado. Nesse momento, Clara e outros líderes do passado e do presente surgiram das sombras, suas imagens projetadas pela tecnologia da agência temporal. Eles eram representações simbólicas, mas suas palavras ecoavam com força. A história não pertence a uma única pessoa, disse Clara. Ela é feita por muitos. Por aqueles que lutam, sonham e resistem. Vítor deu um passo para trás,
percebendo que o controle que ele tanto almejava não podia competir com a força de uma história compartilhada. Ana apertou um botão em seu dispositivo temporal, enviando Victor para um ponto fixo no tempo, onde ele não poderia mais manipular as linhas temporais, uma espécie de prisão temporal construída pela agência. Com Victor neutralizado, Ana sentiu uma onda de alívio, mas também de humildade. Ela sabia que a linha do tempo nunca seria perfeita, que o equilíbrio entre liberdade e controle, progresso e regressão, seria sempre uma batalha constante. Jonas se aproximou dela enquanto ela contemplava o mural de Clara e Tomás. Então, o que você aprendeu, Ana? Ela sorriu, mas havia algo melancólico em seu olhar. Que a história não é uma linha reta. É um fio invisível, tecido por milhões de mãos. E que o papel de um viajante do tempo não é controlá-la, mas garantir que o tecido permaneça forte. Uma boa lição, disse Jonas. Ana decidiu que não faria mais viagens no tempo, pelo menos por um tempo. Seu papel na história havia mudado, assim como ela mesma. Ao sair da agência temporal, viu um mundo que, embora imperfeito, carregava um brilho de esperança e solidariedade. Ela sabia que ainda havia lutas a serem travadas, escolhas difíceis a serem feitas. Mas, desta vez, não se sentia sozinha. A história continuava, e ela fazia parte dela, não como uma manipuladora, mas como uma guardiã. E, enquanto olhava para o horizonte de uma cidade que agora parecia viva, sentiu que, pela primeira vez, estava exatamente onde deveria estar.